Olá, pessoal! Agora a gente está aqui para o nosso sexto podcast. Tá dando certo, a gente está curtindo realmente. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Eu vou falar um pouquinho sobre ela e depois eu passo a palavra para você também falar um pouquinho sobre você. Mas a gente está recebendo hoje a Niodara Faria, mulher transfeminina negra e nascida na zona leste de São Paulo, em Itaquera, filha de Dona Rosa, uma mulher negra e mãe solo. CEO da Novas Narrativas, especialista e palestrante em diversidade, equidade e inclusão, comunicação e cultura inclusiva, treinamento de desenvolvimento e DHO. Niodara foi reconhecida entre as top 100 influenciadoras de RH. Uma voz que inspira transformação, representatividade e novas formas de ver o mundo. É um prazer te ter aqui com a gente. Estou super feliz, estou super contente. Mãe, quer falar também? Nossa, prazer imenso. O agradecimento é enorme por você estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, fico muito feliz por estar participando. Para mim é sempre uma oportunidade, né? Pra falar sobre as nossas narrativas, para poder trazer um pouquinho de visibilidade desse espaço que é tão difícil para a gente ocupar. Eu estou muito feliz, espero que seja um papo incrível para a gente falar aqui sobre várias vivências e que seja Legal. proveitoso que a gente. Vamos falar sobre coisas sérias também, mas que na medida do possível a gente consiga também se divertir. Se divertir, descontrair. Vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta aqui, e aí você também pode trazer um pouco da sua trajetória, como é que você construiu sua trajetória e como é que você chegou no ponto que você está hoje, Uhum. fazendo o que você faz hoje, né? Você tem uma trajetória que inspira por muitos motivos, né? Mulher negra, transfeminina, Zona Leste de São Paulo, e hoje, referência em diversidade e inclusão. Como essa história começou, né? Quais foram as experiências que moldaram a profissional e a mulher que você é hoje? Primeiro, obrigada pelo lugar de referência. Acho que do meu ponto de partida, que é um ponto de partida de silenciamento e de marginalização, acho que eu revisito a minha história e entendo o quanto que fez sentido persistir nesse caminho. A minha história, acho que começa justamente por esse fator que eu trago muito agora no meu discurso, que é a Dona Rosa, que é a minha mãe, Uhum. que é a primeira e a grande referência, assim, que eu tenho de mulher, de pessoa empoderada, que diante de uma situação realmente de vulnerabilidade, né, de falta de recursos, conseguiu ali basicamente educar dois filhos. E eu estava até conversando com uma amiga esses dias que eu cresci no berço predominantemente feminino, né, das minhas tias, da minha avó. E fora isso, minha mãe também meio que ela tinha um papel de conselheira. Então eu Aham. lembro que as amigas da minha mãe iam muito na minha casa. Eu pequena ainda ficava ali ouvindo a conversa e eu acredito que esse processo de amadurecimento ele foi acontecendo de forma muito natural. Então eu acho que justamente por ouvir, né, essas conversas, por participar dessas conversas que talvez eu não entendia, isso foi me dando um contexto de qual realidade que eu estava inserida. Por mais que Uhum. eu ainda não tivesse um juízo de valor e que eu não entendesse exatamente qual era aquela realidade social, o que que aquilo representava, acho que isso foi mostrando que existiam algumas diferenças sociais. E Sim. aí a gente começa a meio que comparar com o vizinho do lado, com a casa do lado, e a gente começa a entender que existe uma estrutura ali que é distinta. Então, toda a minha base, eu acho, de crescimento, né? Eu costumo falar que eu fui ceifada da minha infância. Durante um tempo, isso foi muito difícil para mim. Hum. E acho que hoje a gente fala sobre isso, né? Inclusive sobre a adultização, que é um tema que está muito em Sim. alta. Mas hoje eu entendo também que eu só sou quem eu sou e carrego os propósitos que eu carrego por conta da vivência que eu tive. Não Sim. gosto de romantizar, mas aconteceu e eu preciso fazer alguma coisa com isso. Ou eu Sim. transformo em dor, ou eu entendo como que isso de fato se encaixa dentro do meu contexto hoje e da minha luta. Então, acho que toda essa construção, né, toda essa consciência, ela foi nascendo de uma forma muito natural diante da realidade que eu tinha. E acho que o inconformismo que foi nascendo desde a minha infância, no sentido, não, mas tá errado. Uhum. Por que que não tem? Por que que falta? Por que que eu vejo minha mãe se esforçando e não conseguindo? Por que que outras conseguem? Então, acho que esse inconformismo foi mudando no sentido de o quanto que o meu corpo, a minha existência é uma existência política, então, dentro desses espaços. Por mais que eu ainda não entendesse o que que eu fazia com isso, eu Sim. entendia que, de certa forma, eu podia provocar esses espaços. Então, toda a minha construção como ser, como profissional, se deu justamente por conta da minha realidade. E, basicamente, eu falo que hoje eu trabalho para que outras pessoas não precisem passar pelas mesmas Sim. coisas e que, minimamente, eu consiga conscientizar sobre essas narrativas que são tão elas são visibilizadas, elas estão aí para quem quiser ver, mas são escondidas, né? A gente tenta Sim. fingir que elas não acontecem. Então eu tento, de certa forma, trazer esse holofote para
para essas narrativas. Que legal. Vontade É o mesmo. incômodo que virou sua mola propulsora aí para Sim. determinar o que você faria da sua carreira, porque Perfeito. de repente te trouxe essa ação para transformar em profissão e aí, né, um Exato. ciclo virtuoso. Você menciona muito a força da sua mãe, Dona Rosa, que Uhum. relação de gratidão eu estou enxergando aqui, Sim. bonita, né? O que ela te ensinou sobre resiliência e propósito? Nossa, Dona Rosa é a personificação de resiliência e de propósito. E não é num lugar de contextualização, né, dessa resiliência e desse propósito, normalmente até corporativo, que às vezes a gente entende, porque minha mãe foi uma pessoa que não teve estudos, inclusive eu tô muito feliz que minha mãe voltou a estudar recentemente. Que legal. legal. É, Que, e o eu que que ela tá fazendo? fiquei... Ensino básico mesmo, ela Tá, tá tá. fazendo ensino fundamental, ela parou na quinta série, e E aí, esses dias ela retomou. mandou mensagem, ela falou, eu tava vendo aqui, eu tô insatisfeita, eu quero trabalhar com outras coisas, e eu vi que eu preciso de estudo. Eu falei, realmente, mãe, precisa, né? E ela falou, eu vou estudar. Eu Que falei, tá legal. bom. E ela foi, se inscreveu tudo, toda feliz, mandou material. Já tenho que ter uma turma, já tenho tarefa para casa. Que bacana. Então a minha mãe, ela é essa pessoa que mesmo sem ter tido recursos, mesmo sem ter tido um letramento, mesmo sem ter tido uma rede de apoio, ela conseguiu educar 2 filhos sozinhas, né? Ela conseguiu enfrentar uma sociedade em um período extremamente machista, extremamente racista, Uhum. onde a periferia de fato não era visto como uma possibilidade, né, para entregar potências para nossa sociedade. E mesmo diante de tudo isso, com os recursos e acessos que ela tinha, ela conseguiu basicamente mostrar que eu tinha outras possibilidades para além daquelas que normalmente são determinadas, né, para as nossas existências. E aí, um tempo atrás, eu estava mapeando as minhas referências, né, e eu tinha esquecido da minha mãe. Parece que estava faltando alguma coisa, mas falta alguma coisa. E aí, eu pensei na minha mãe e eu falei, nossa, entendi. Porque foi ela que literalmente, hoje, essa grande referência que eu tenho. Quando eu falo de mulher, quando eu falo de negra, quando eu falo de um corpo existente, apesar dessa estrutura de marginalização, a minha mãe ela sempre aparece como esse ser que, de Sim. uma forma muito, através da prática mesmo, da própria vivência dela, ela conseguiu me mostrar sem nunca ter conversado comigo sobre o que ela queria, sobre o que era ser uma pessoa de bem. Ela conseguiu, através realmente da própria existência dela, me mostrar que existiam algum tipo de possibilidade. E acho que também é muito o quanto que ela deu a liberdade para que nós pudéssemos fazer as nossas escolhas. E Uhum. eu acho que foi justamente esse senso de liberdade que fez com que não eu precise honrar a história, né, das minhas matriarcas. Eu sou a Sim. primeira pessoa da minha família que se formou na faculdade, a Legal. primeira pessoa da minha família que conseguiu sair do país, a primeira pessoa da família que conseguiu de fato ter uma profissão, né, que é uma profissão realmente que tange a um conceito mais realmente de crítica social e a proposta de uma sociedade mais justa. Então, de certa forma, eu me senti na responsabilidade de honrar todas que vieram antes. Minha avó também, que me ensinou a cozinhar. Que Enfim, minha legal. avó era uma entidade mesmo, assim. Sim. Então, a minha mãe, acho que ela é a personificação de tudo isso. Que legal. Que bacana. Inspirador, né? Virou Isso. inspiração para Total, você. total. Que bacana. Inspiração, Mostra a força do motivo. exemplo, né? Sim, Exato. sim. Faz a Que vale diferença, né? muitíssimo mais que palavras, né? Sim. É isso aí. É, em que momento aí da sua trajetória você percebeu que queria transformar essa sua vivência pessoal, e aí eu incluo também, né, a figura da sua mãe, em motor de mudança coletiva realmente? Quando que te deu esse clique? Eu acho que, na verdade, nem foi um clique, não foi um acontecimento ou um planejamento. Acho que foi acontecendo de forma muito natural. Quando eu fui me entendendo, né, que eu queria seguir um caminho diferente, e eu tive muita sorte, eu falo muito sobre isso, né, que às vezes as pessoas me olham quando eu vou aparecer em algumas empresas. Normalmente eu sou uma das únicas pessoas negras, eu sou a primeira pessoa trans que tá ali palestrando, levando algum tipo de tema diferente do que essas pessoas entendem como uma existência trans. E normalmente elas olham, né, nossa, que legal que você conseguiu, que você se esforçou. E vem aqui aquela palavrinha que eu odeio, que é a meritocracia. Como Hum, se eu tivesse me esforçado o suficiente para que eu tivesse chego nesses espaços. sim, Mas eu tenho uma rede importantíssima de apoio que até hoje me ajuda e me coloca, me insere nesses espaços, porque sozinha eu não consigo. entendi. Não basta a minha competência, né? Eu sempre preciso de alguém realmente que consiga abrir essas portas para que eu esteja nesses espaços. Então, essas pessoas que foram me mostrando o caminho, né? Como eu falei, minha mãe ela não teve esse ensino, então ela não soube talvez direcionar dessa Hum, forma mais estratégica mesmo, o que eu poderia fazer, o que eu poderia me formar, mas eu tive pessoas, né, que
Ries- Riesaram. Solidarizaram. Opa, Exato, você vê, a gente É, trava-língua. essa palavra aí. Sim, com a minha história, enfim, realmente compraram ali, de repente, a minha bandeira, a gente vai te ensinar o caminho. Então, eu lembro que eu sim. comecei, basicamente, com um trabalho voluntário na escola que eu estudava, e eu era, literalmente, a inconformada. Gente, por que que tem uma sala de informática que ninguém usa? Como assim? A gente precisa de acesso, por que que não vai ter aula? Por que que tem aula vaga? Eu era aquela pessoa que sempre estava muito inconformada pela forma como a estrutura se configurava, e aí eu lembro que eu comecei a fazer um serviço de voluntariado na secretaria da escola que eu estudava, e lá que eu fui aprender como criar um ofício, eu fui aprender como se comunicava, e uma linguagem que era diferente para mim, que não fazia parte ali do meu convívio. Depois disso apareceram alguns cursos pelo próprio estado que eu fui fazendo, que era um curso realmente de representação, né, de grupos estudantis. E aí, enfim, comecei a trabalhar com vendas, depois consegui entrar no mercado formal de trabalho, e eu percebia que eu sempre era uma das únicas. E eu Uhum, percebia que eu passava por algumas situações que eu entendia que não eram situações certas, sim. que eu entendia que eram situações por conta da minha cor, por conta da minha origem e por conta das minhas características. E conforme eu fui chegando para outros espaços, que eu fui encontrando outras pessoas parecidas comigo, eu fui entendendo que era uma vivência em comum. Uhum, Porém, nós falávamos muito pouco. Eu sempre fui sim. aquela pessoa que não teve medo de falar, né? No sentido de, se eu falar, eu vou perder meu emprego. Eu não quero estar num lugar onde eu estou apenas porque eu estou calada, porque eu estou silenciado e sendo conivente com situações que eu não deva ser. Eu preciso falar. Sim. E isso, inclusive, foi me dando outras oportunidades, né, para chegar em outros espaços. Então, eu entendi que talvez eu poderia ser uma porta-voz de voz e de dores, né, das Sim. pessoas que, infelizmente, não conseguiam dar o foco para essas vivências e para essas narrativas. E aí, através disso, acho que esse propósito coletivo ele foi nascendo naturalmente, porque eu entendi que dificilmente eu consigo falar da minha ascensão, do meu protagonismo, sem que isso represente também uma ascensão do coletivo. Quando a Uhum, Niodara ocupa um espaço que não foi construído para mim, não é uma abertura de espaço apenas para Niodara, é uma abertura para que outra pessoa trans, né, para que outra pessoa negra também seja vista como competente para estar nesses lugares. Quando eu vou numa empresa que eu palestro, é uma oportunidade para que outra pessoa também chegue, sim. né, meio que uma abertura. Então eu fui carregando automaticamente esse propósito coletivo, e aí eu acho que quando se torna um propósito coletivo também, a gente não quer desistir. É. Porque é muito difícil, né? Por mais que tenha toda essa romantização de, que lindo, impacto social, mas é muito árduo. Porque aquilo Uhum, que eu trabalho, aquilo que eu falo, eu também vivo. Quando eu saio daqui, tudo aquilo que eu trago sobre o que é uma narrativa trans, do que é ser um corpo trans na sociedade, eu vivo tudo isso. O que é sair de casa ser um corpo travesti durante a luz do dia? A sociedade não está acostumada, mas sim. gente, como assim? Luz do dia? Onde vai? Para onde vai? O que Sim. está fazendo? Eu vivo tudo isso. Então, esse propósito coletivo é o que me faz com que nos momentos difíceis eu entenda, tá, entendi que existe, né, muitas outras vivências que vêm junto Uhum, com a minha narrativa, que vem, isso faz também com que eu tenha responsabilidade pelo meu trabalho, sim. que eu entenda que eu não me conforme de chegar em determinados espaços, né? Tem aquela frase que normalmente a gente fala, principalmente pessoas periféricas, né, que a favela venceu. A favela ainda não venceu. Sim. Enquanto uma pessoa apenas ocupar espaço, a gente ainda não venceu. É É. como que eu hackeio esse lugar para que eu consiga trazer outras também. Então eu acho que isso faz também com que eu nunca esteja conformada no sentido, eu cheguei lá, não cheguei. Porque eu ainda me olho e me vejo como única. Sim. Então esse propósito coletivo, acho que ele foi nascendo naturalmente, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja realmente representando esse coletivo, mas respeitando que ainda assim este coletivo tem vivências singulares, que cada pessoa carrega suas mazelas, suas vivências, e Sim. essa é a riqueza, né, da diversidade, da pluralidade humana. Sim. E vai Eu acho que inspirando. é, Vai inspirando. é Que delícia. inspirador e, assim, eu acho que tem, a sociedade ainda precisa amadurecer muito nesse sentido. Por outro lado, é muito bacana, é só um comentário, que você tenha se sentido seguro o suficiente para poder fazer isso, porque acho que se colocar passa muito pela segurança que você sente naquele momento de fazer o que você quer fazer, de falar o que você quer falar, e eu acho que o senso do coletivo talvez te permita isso, né? É muito bacana, Sim, que legal. E essa inquietação aí tão O produtiva. inconformismo. O inconformismo, Tão ele produtiva, né? é, Muito legal. passa a Mas bola para você. vamos lá. Que delícia ficar ouvindo. Eu tô aqui assim, encantada. obrigada. Bom, me conta um pouquinho, né, sobre a sexualidade, tá? Que é uma dimensão humana que atravessa o corpo, o afeto e o modo que existimos no mundo. Então, como foi para você o processo de se reconhecer
e se expressar com liberdade? Nossa, eu acho que tá sendo, na verdade, ainda. Acho que sexualidade, ela não é uma definição concreta, né? Porque quanto mais você se descobre, mais você percebe que você tem mais sobre você para descobrir. Acho que na minha própria jornada eu passei por três grandes construções, talvez, da minha sexualidade propriamente, coisas que interferiram. Primeiro, quando eu era mais nova, a minha transição ela se deu na vida adulta, até porque eu entendia que eu tinha outras necessidades de sobrevivência antes propriamente de olhar para mim e me permitir ser como realmente eu sempre me sentia. Então, a minha primeira conexão foi ali o reconhecimento na época como um menino e gay, Uhum. né, diante de uma sociedade que não entendia o que é você ter uma afetividade que foge dos padrões normativos. E depois veio a conexão com a própria negritude, que interfere muito também no campo da sexualidade. Falar sobre sexualidade, ela tem uma camada diferente de acordo com seus marcadores identitários, você tem uma experiência diferente com a sexualidade. A gente sabe que hoje o corpo negro, infelizmente, ainda ele é um corpo desejado e hipersexualizado, mais dificilmente autorizado ao afeto, por exemplo. Uhum. Então, a sexualidade, literalmente, para pessoas negras, ela caminha muito no lugar de hipersexualização mesmo, né? Tá. E a ausência desse afeto. Então, essa sexualidade, essa construção, né, principalmente da minha sexualidade, da minha identidade, e até do campo também de autoestima, ela se deu sobre muitos outros fatores. Tanto que a minha conexão, a minha transição, ela se deu na vida adulta, né? Hoje eu tenho 34 anos, próxima de fazer 35. Eu comecei a minha. Eu falava transição, mas eu entendi que nem é uma transição, é uma lapidação, né? Porque Uhum. transição não é a pessoa que a gente sai de um canto pro outro, e eu entendo que não, era algo que já estava dentro, que a gente vai dando forma, né? A Sim. gente vai literalmente lapidando isso. Então a transição mudou completamente a forma como eu entendia e eu via o meu corpo, e principalmente a minha sexualidade. Normalmente as pessoas associam muito, né, identidade trans à sexualidade, mas identidade trans é muito mais sobre identidade e a forma como a gente se vê. Uhum. Tanto que Sim. hoje, após a minha transição, eu me entendo como uma pessoa assexual ou demissexual, né? Aquela atração afetiva apenas pela característica de uma outra pessoa, ela é completamente ausente, justamente pelo que representa o meu corpo hoje, né? De Tá. entender que o meu corpo ele é um território, que o meu corpo ele é um corpo político, ele carrega uma história. Uhum. Então, eu tô neste processo, né, de Sim. redescobrir o que é a minha sexualidade, pelo que me atraio. O que exatamente que é uma pessoa, por exemplo, atraente para mim. Uhum. Quais são as características, né, dessa pessoa. Então, a sexualidade, para mim, ela sempre tá nesse movimento. Quando eu descubro alguma coisa, vem uma outra que fala, nossa. E para mim, acho que esse é mais gostoso, porque eu acho que a gente se limita tanto acreditando que a gente se encaixa dentro de uma caixa. E aí, quando a gente se abre para viver outras experiências, a gente descobre partes da gente e fala, poxa, que incrível. Por mais que seja árduo, a partir do momento que você foge dessas caixas normativas, é algo que te abre a mente para muitas outras coisas, né? Meu propósito hoje de trabalhar com impacto social, com diversidade, ele se deu após a minha transição, Sim. né? Porque foi para além do meu corpo. Então, a sexualidade, para mim, acho que ela tem essa complexidade de ser muito mais do que apenas o sexo em si, do que ser apenas muito mais do que o sexo biológico, muito mais do que a questão corporal, sabe? Interfere em muitas outras coisas da vida e para mim toda essa somatória assim forma essa pluralidade linda que é a diversidade humana. É um Sim. processo contínuo, né? Muito. De autodescoberta, de aprendizado, né? Sim, e de De Autoconhecimento, desconstrução, né? né? autoconhecimento. E Sim, desconstrução também de muitas Total. coisas desconstrução, que me foram exatamente. vendidas. Ai, você é isso, e eu olho e falo, mas eu não quero ser Por isso. quê? Por que tem que Por ser que que eu isso? tenho que ser, né? E É. pra quem? Uhum. Como que isso realmente me conforta e faz com que eu me olhe e eu me enxergue. Então, acho que é isso. Para mim, identidade, sexualidade, tudo que fala realmente da nossa composição como seres, são passíveis de desconstruções, que a gente Sim. desconstrua para realmente a gente se ver de forma autêntica. Sim. Entendo, né, do que você me trouxe agora, é que o ser humano ainda sente muita necessidade de se colocar em caixinhas, né, e não Sim, necessariamente, eu não sei, talvez por questões de senso de pertencimento e essa necessidade que a gente tem. E realmente, assim, a gente não precisa escolher uma caixa. Pra quê uma caixa? Pra quem essa sim, caixa, né? sim. Então eu gosto muito da sua fala. E o que você gostaria que as pessoas entendessem para valer sobre ser uma mulher trans? Nossa, talvez primeiro que
Eu sou uma especialista em diversidade, equidade, inclusão, em impacto social. Eu tenho especialidade em treinar e desenvolver pessoas que fazem parte de grupos minorizados para que elas consigam ser protagonistas das suas vidas. Eu sou criadora de conteúdo, eu hackeio o TikTok, levando a palavra da diversidade, da inclusão em uma plataforma que me falaram que não é para esse tipo de conteúdo. E hoje eu tenho uma base de comunidade que entende o propósito disso. Eu fui uma das primeiras pessoas da minha família a se formar na faculdade, a buscar a especialização. Eu tenho a honra de ser a primeira pessoa trans a palestrar na faculdade de Coimbra, em Que Portugal, legal. após 735 anos de existência na faculdade. E eu sou trans. Ser trans não é o que me define. Então eu acho que o que vale para essa sociedade é a sociedade entender que ser uma pessoa trans é uma pequena parte da nossa composição como ser. Isso não define meu caráter, isso não define a minha entrega, não define a minha competência, né? Não define realmente o tipo de impacto que eu proporciono no mundo. Muito pelo contrário, é uma pequena parte de mim, uma pequena parte da minha Mais uma diversidade. característica. Assim como outras pessoas são cisgêneras, outras pessoas são brancas, outras são negras, né? Cada uma carrega as suas diversidades. No momento que nós vivemos, acredito que a identidade trans, ela não pode ser um denominador que determine se nós estaremos na marginalidade ou se estaremos em lugares de protagonismo. É Uhum. importante que as pessoas entendam que nós também temos o direito de existência, que nós temos direito ao afeto, ao amor, que nós também pagamos as contas, Sim. né? Que a gente Perfeito. também paga os nossos impostos, que a gente também luta, né, para conseguir vencer nessa vida e que a minha existência não fere a existência de ninguém, Sim. não ataca a existência de ninguém. Eu não diminuo e não falo que outra pessoa precisa ser diminuída para que eu possa existir. Muito pelo contrário, a identidade trans é uma identidade que, inclusive, se coloca à frente dessa sociedade para que a gente questione todos esses padrões que, inclusive, impactam mulheres cisgêneras, no sentido da performance que a mulher tem que ter para ser feminina, que a mulher só cuida do lar, que a mulher não pode trabalhar, que a mulher tem que ser subalterna, e para os homens também, né, que o homem tem que carregar essa masculinidade o tempo todo, tóxica, que não pode chorar, que não pode demonstrar sentimento. A identidade trans, inclusive, questiona todos esses padrões que nos adoecem, né, de Sim. uma forma coletiva. Então, acho que o recado, se eu pudesse subir num grande palco no centro do mundo para falar para essa sociedade, é que eu existo, mas é uma pequena parte de mim. Isso Sim. realmente não determina quem eu sou e que tipo de história que eu quero deixar assim no mundo. Sim. Sim. Muito legal. Maravilhoso. Bom, passando a palavra para Ah, você. sim. Ótimo. Aqui eu tenho algumas perguntas com relação agora à diversidade, equidade e Ai, inclusão. E isso, de eu certa amo. forma, me impacta bastante, porque eu estava te contando, eu sou do mundo corporativo, Uhum, essa é uma agenda super presente, mas que eu ainda acho que tem muito espaço para amadurecer, para letrar, né, para ter letramento das pessoas. E aí o que eu diria aqui, né, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, ainda há quem veja, ou ainda existe uma percepção de que isso é uma moda corporativa que vai passar, porque moda passa, né? uhum. Como é que você enxerga esse movimento aqui no Brasil hoje? Quais são as suas impressões? Estamos passando por um momento bem desafiador, né, no que tange a diversidade e a inclusão, principalmente quando a gente olha a comunidade LGBTQIAPN+. Esse ano, principalmente por conta das eleições que nem foram aqui, tivemos um impacto muito grande, muitas empresas recuaram nos seus projetos, nas suas Sim, iniciativas de diversidade e de inclusão. E penso que, apesar de um primeiro momento de dor, um momento que realmente eu fiquei muito preocupada, que eu senti os trabalhos sendo reduzidos, hoje eu entendo que talvez tenha sido um movimento estratégico para a gente entender quem está caminhando junto e quem não. sim, Quem, antes da pandemia, eu sinto que o movimento de diversidade e inclusão ele começou a ganhar mais calor um pouco antes da pandemia, e se acalorou durante a pandemia, que não teve jeito, a gente começou a lidar com algumas realidades que antes a gente não via, e algumas empresas literalmente aproveitaram esse momento para surfar na onda, para hypar, porque uhum, viu quanto diversidade e inclusão positiva a marca, né? sim, Ajuda realmente para essa autopromoção. Elas só esqueceram que quando você se compromete a falar com vidas que historicamente foram marginalizadas e carregam toda uma narrativa que é uma narrativa emergente, você lida com vidas. sim, Quando você proporciona, por exemplo, a inclusão
de uma mulher e que é negra, que vem da periferia dentro desses espaços, você não fala apenas da vida dela. Ela tem toda uma estrutura familiar que também se beneficia por esse espaço que ela ocupa. Então, no primeiro momento, acredito que foi feito de qualquer forma, não teve uma estratégia. A organização não entendeu o quanto que diversidade e inclusão não é apenas sobre impacto social. Falar sobre diversidade e inclusão é falar sobre negócios. É Sim. falar sobre inovação. É falar sobre times de alta performance. Né? Se hoje, antigamente a gente falava muito, né, qual que é o seu público-alvo? Hoje fica muito difícil definir, porque esse público ele tá realmente um público mais heterogêneo. Sim. Não se tem mais uma definição. Então eu preciso ter um produto, um serviço, uma solução que consiga falar com essas pessoas. Inclusive, recentemente, tive um exemplo, né, da marca Mascavo, que passou por uma crise ali, né, no relançamento da sua linha de maquiagem, que não fez uma linha específica para pele negra. Tá. E aí ela precisou revisitar, né, toda a sua gama de produtos, fazer todo o investimento para conseguir atender esse público. O que que eu olho como isso? Eu olho como literalmente uma visão ignorante de negócio, já que 56% da nossa população brasileira é negra. Sim. Eu tô falando sobre potencial de consumo, tô falando sobre potencial de venda. Eu tô falando literalmente ali sobre você conseguir atingir um público que hoje está conseguindo ter mais ascensão e ter mais poder, literalmente, de compra e de decisão. Rihanna, Uhum. por exemplo, com a linha Fenty, conseguiu fazer isso de uma forma brilhantíssima Sim. e se destacou, porque era um público que não tinha literalmente esse olhar pelas organizações. Então, este momento que nós estamos é o momento que a organização entendeu que isso é extremamente estratégico para o negócio, mas não pode ser visto apenas como número. Existe uma responsabilidade, sim, social. Existe uma Sim. reparação histórica de como essas organizações também, historicamente, se aproveitaram dessas estruturas onde alguns corpos foram privilegiados e outros marginalizados, para que ela, de fato, consiga promover essa reparação, Sim. para que ela consiga reconfigurar o seu quadro. Então, eu entendo que hoje as poucas empresas que continuam fazendo é de uma forma mais estratégica. Sim. E a organização também entendeu que não é contratar a Niodara para colocar no cargo de base, Uhum. mas que nós precisamos também estarmos em cargos de liderança, em cargos executivos, que a Niodara consegue fazer mais transformação a partir do momento que eu tenho a caneta nas mãos também para decidir quem eu contrato e quem não. Sim. Porque é isso que muda, de fato, o quadro, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu citei na Mascavo, será que se não tivesse uma pessoa negra trabalhando na estratégia, ela não traria essa provocação de que Sim. estavam faltando produtos e que talvez isso poderia promover uma crise? Sim. Então, as organizações entenderem que hoje a diversidade e inclusão não é mais sobre impacto social. Tem impacto social muito, mas também é falar sobre negócios. É falar sobre a nova geração que está chegando nesse mercado de trabalho, né? Que as pessoas falam, geração do mimimi. Só que diferente das nossas gerações, é uma geração que se posiciona. Sim. Que se ela chega na organização, ela entende que tem um valor que ela não compactua, ela fala, eu não vou ficar nesse lugar porque fere os meus valores. Sim. É sobre posicionamento. Então a gente, inclusive, está olhando para essas organizações e está preparando para que elas consigam lidar com essa nova geração que está chegando e que tem uma forma mais direta mesmo, né, de se posicionar, que foi algo que nos faltou e que nós estamos, inclusive, aprendendo com essa geração. Lógico que tem as suas questões também que a gente precisa revistar, né, de como essa nova geração chega no mercado. Inclusive, eu estava conversando com uma amiga esses dias, né, a gente estava falando sobre, essa nova geração não sai do celular. Eu falei, mas foi a gente que insistiu tanto na tecnologia, que a Justamente. gente queria o avanço tecnológico, que a gente não pensou qual era o impacto disso. Sim. Então, é menos sobre culpabilizar, por exemplo, gerações, mas entender como que a gente se ajuda e como que a gente diminui esses gaps históricos. Então, é um momento complicado, é um momento delicado, mas eu acho que é um momento para finalmente a gente ter uma estratégia mais assertiva do que representa os nossos corpos nesses espaços, sabe? De valorização, de uma real inclusão, de uma ação intencional e Intencional. de algo realmente que não seja feito apenas para positivar, porque dá errado. Uhum. Dá para Sim. positivar? Poxa, lógico que dá. Geralmente eu falo para as organizações, eu faço a pergunta, me seja sincera, você está contratando essa palestra porque você realmente acredita nisso? Ou é uma positivação, aconteceu alguma coisa que vocês precisam retratar? Ah, é para positivar, tudo bem. Dá pra gente positivar, mas dá pra gente fazer isso de uma forma intencional. Dá para positivar e ainda assim ser real. Ainda assim Uhum. promover reais transformações. Então, acho que é esse momento, assim, que a gente senta numa grande mesa, que a gente conversa de uma forma muito sincera para mostrar que existem oportunidades, mas que a gente precisa fazer de uma forma certa, porque é sobre vidas, Sim. né? São sobre narrativas que a organização tem muita oportunidade de ressignificar. Sim. Você trouxe o exemplo do celular, né? É interessante porque tudo que vem como um assunto novo, né? Ou tudo que vem como um assunto necessário a ser dito,
precisa de alguma estratégia, um planejamento de educação por Sim. trás. A gente precisa Uhum. educar essas pessoas sobre o que está sendo falado, não é só uma moda, né, pegando o gancho Perfeito. aqui da moda, mas como a gente educa essas pessoas para entenderem o real sentido Uhum. da diversidade, equidade e inclusão. A gente teve na minha empresa uma semana aí que a gente chamou Semana da Diversidade, e a frase era diversidade, e não é uma frase autoral de alguém, eu acho que isso aí foi dito em alguns lugares, mas que teve um impacto muito interessante em todo Uhum. mundo, que a diversidade, ela é um fato, e a inclusão é um ato, né? Então, Perfeito. isso para qualquer recorte, tá? Então, isso pegou tanto, assim, que as pessoas agora estão também reproduzindo, assim, não, é um fato aqui, diversidade existe, ela Uhum. está presente, não negue, porque fato a gente não nega. Sim. Agora, a inclusão é um ato, depende de todo mundo, é uma ação, né? Perfeita. Uhum. Muito bacana. O que que significa, na prática, criar uma cultura inclusiva dentro das empresas, além de discursos e datas comemorativas? Eu amo essa pergunta. Eu amo falar de cultura inclusiva, porque eu acho incrível, né, no LinkedIn. Eu faço muito estudo, realmente, assim, de posicionamento, né? Como as marcas estão se posicionando, principalmente no LinkedIn. E as pessoas acham que essa cultura inclusiva é você escrever diversidade nas paredes do escritório, Sim, colocar um escorregador, bolinhas coloridas, refrigerante grátis, e nossa cultura de inclusiva. sim. A gente respeita todo mundo, a gente contrata todo mundo. É sobre espaço físico, né? É, Não. exato. E não é sobre isso. A cultura inclusiva, ela começa desde a etapa de recrutamento e seleção, da Sim, definição do job description, por exemplo. O que que você está pedindo, por exemplo, para esse grupo? Inclusive, a gente estava conversando sobre isso, né? Que algumas exato. empresas não entendem a diferença de vaga exclusiva para uma vaga afirmativa. As empresas me chamam, ah, Neodara, a gente está contratando aqui isso para uma vaga de analista de marketing, por exemplo, uma pessoa trans, mas a gente não acha uma pessoa. Eu falo, deixa eu dar uma olhadinha no descritivo. Ah, tá lá exigindo formação em marketing, né? Desejável o curso de inglês, desejável intercâmbio, isso, vivência daquilo, aquilo. E eu falo, se é uma ação afirmativa, você leva em consideração os acessos históricos desse grupo. Sim. Historicamente, a gente sabe que 90% de mulheres trans e travestis estão na prostituição por uma questão de transfobia do mercado formal de trabalho. Tem um Uhum. dado que fala que mais ou menos 83% de pessoas trans deixam de frequentar o ensino médio por conta da transfobia, que não dão respeito ao nome social. Quando eu coloco esses demasiados requisitos na minha vaga, por exemplo, eu não estou de fato contribuindo para a inclusão. Eu estou, na verdade, criando mais impedimentos para que as pessoas consigam chegar nesses espaços. Sim. Ah, então eu preciso abrir mão desses requisitos. Você não está abrindo mão dos requisitos. Você está trazendo equidade para o seu processo, considerando que essas pessoas têm uma narrativa histórica em que muitas delas não tiveram acesso a essas linhas de saberes, esses conhecimentos. Você vai achar, talvez, algumas pessoas qualificadas? Sim, mas vai ser difícil, Sim. né? Estatisticamente, a probabilidade é muito pequena de você realmente conseguir. Então, a cultura inclusiva, ela tem este olhar desde o começo da etapa de recrutamento e seleção, como que a organização se posiciona, como que ela treina e desenvolve lideranças. Tem empresa que fala, ah, a gente tenta fazer diversidade em tal área, mas é que a gente tem uma liderança que não contribui. Demite a Sim. liderança. Vamos Essa rever liderança, isso. ela está sendo literalmente um detrator da construção dessa cultura inclusiva. É algo que está realmente prejudicando para que vocês consigam fomentar isso. Ciclo de avaliação de desempenho, por exemplo, como que essas pessoas são avaliadas? Eu não posso avaliar uma pessoa negra, por exemplo, que está chegando agora no mercado formal de trabalho, que está tendo acesso agora a esses conhecimentos, né, a essas técnicas, como uma pessoa que desde pequena, por exemplo, foi educada e foi inserida dentro desses espaços. É Sim. completamente diferente a avaliação que eu tenho que ter para essas pessoas. Não dá para comparar de uma forma igual. Eu exigi o mesmo nível de entrega, até porque a gente sabe que, assim como para mulheres, que mulheres precisam trabalhar 10 vezes mais para ter 5% do reconhecimento que homens têm, por simplesmente serem homens brancos e cisgêneros, a Uhum. mesma coisa para outros recortes minorizados. Essas Sim. pessoas se esforçam muito para conseguir, literalmente, terem um reconhecimento básico dentro desses espaços. Então, a cultura inclusiva ela tem tudo isso, ela cria políticas muito sérias sobre não serem coniventes com preconceitos, com discriminações, e Sim. do quanto que a diversidade ela é um valor. A diversidade ela não pode ser apenas uma agenda, Sim. ela tem que ser literalmente um valor inegociável. Assim como a organização define as suas metas estratégicas, queremos crescer 50% no ano, queremos vender 90% mais, queremos atingir 95% do território brasileiro. A diversidade também.
tem que compor esses objetivos, porque novamente sobre negócio. Se eu Sim. tô falando sobre esse crescimento da diversidade, estou falando sobre o crescimento e potencial de venda, né, do meu produto, serviço, solução. Então a cultura, inclusive, é isso, é o quanto que eu sinto. Normalmente a gente fala, né, senso do pertencimento. Não é sobre senso do pertencimento, é pertencer de fato. Sim. Eu preciso de Isso, fato assim. sentir que eu pertenço àquele espaço, que eu estou crescendo, que eu estou sendo desenvolvida, que quando ocorre alguma situação, por exemplo, de racismo, não sou eu, a pessoa negra, que está ali falando isso foi errado, mas é uma pessoa branca, como pessoa aliada, que se coloca nesse lugar, porque a gente precisa entender que racismo não é um problema de pessoas negras. É um problema Sim. de pessoas brancas que veem em pessoas negras uma subalternidade. A transfobia não é um problema de pessoas trans, são de pessoas cisgêneras que colocam as pessoas trans nesse lugar de vulnerabilidade. Né? Capacitismo não é um problema de pessoas com deficiência, é um problema de pessoas que não têm deficiência, que enxergam nas pessoas com deficiência uma incapacidade para que elas consigam fazer o trabalho. Então é literalmente isso, como que a organização, inclusive, consegue fazer isso de uma forma muito orgânica. Sim. Porque às vezes, eu vejo que às vezes acontece alguma coisa, ai, Niodara, mas é que tem uma liderança, que tem uma menina no time que não tá gostando dela, ela é uma menina negra, a gente não sabe o que faz. Como assim você não sabe o que faz? Parece tão simples. Ah, é porque aconteceu uma situação que ela tá falando que é racismo, o que que a gente faz? Cadeia, é crime. É Racismo é crime. crime. Primeiramente é isso, é tão simples. Racismo é crime. Né, oriente a pessoa, dê o suporte psicológico para que ela consiga passar com isso, oriente essa liderança sobre o que vai acontecer. Para mim é muito simples. Primeira coisa é demissão. Segundo é orientar e dar todo apoio para que essa pessoa, para que ela vá, né, pelos caminhos legais, para que ela consiga de fato levar isso, né, de acordo com os parâmetros da lei, porque é crime. Sim. Então tem algumas coisas que são tão básicas, né, e que as organizações não sabem exatamente Ainda não. o que fazem. Então para mim a cultura é isso, né? Sim. É entender o que é cultura pra gente, E é né? difícil da gente tangibilizar. É muito fácil falar de cultura, mas como é que a gente traz pro tangível, para aquilo que é compreensível, né? Você Sim, falou de valores, não basta estar no mural de valores, mas tem que ser parte dos comportamentos esperados, né? Porque a gente exato. avalia as pessoas, a gente vai passar agora pelo processo de avaliação de desempenho. A partir dos comportamentos demonstrados também, Uhum. né? Então, se Sim, você não demonstrou lá, a gente tem um comportamento que é promover um ambiente inclusivo, se você não demonstra esse comportamento, você não está entregando da forma ou como a gente quer que você entregue, né? perfeito. Uhum. Muito legal. Você já trabalhou com mais de 50 marcas aqui, me corrige se o número não estiver correto. Atualizado já. Quais as principais barreiras ou resistências que ainda existem dentro das organizações? Perfeito. Já dei uma aumentada aí nesse número. Fico muito, Atualiza. muito feliz. Acho que tá uns 70 já, umas 70 Opa, marcas já. joia. Muito feliz por trabalhar com essas marcas, até porque o estilo de negócio que eu tenho hoje não é aquele negócio normalmente de projetos mais longínquos, né? São realmente sazonais, porque eu entendo que hoje a Novas Narrativas, que é a minha. Eu até mudei isso, né? Que eu falo que não é uma consultoria, mas é uma fomentadora, né? Literalmente, que contribui para a conscientização desses lugares. Eu fico muito feliz, porque normalmente quando essas marcas me chamam, elas já conhecem o meu perfil, a minha metodologia de trabalho, e eu tenho muita liberdade para conseguir indicar a melhor forma de se fazer. Porque eu acredito que um dos grandes diferenciais que eu trago é que, para além da técnica, daquilo que eu estudo, é o que eu vivo, é a vivência, é ir na Sim. prática. Né? Porque muita organização se preocupa muito com o letramento da pessoa corporativa, mas ela entende que essa pessoa corporativa também é um ser social. E depois que Uhum. ela tira o crachá, ela também tem alguns comportamentos em sociedade. Mas como que a gente impacta essa pessoa para que, inclusive, ela seja um ser social, né? Que consiga propagar aquilo que ela está aprendendo dentro do espaço organizacional. E o que eu sinto na maioria dessas organizações é que depois que passa, né, essa conscientização, eu sempre sou muito sincera que a gente vai fazer uma conscientização, mas isso não resolve o problema. Sim. É importante que a partir daqui crie-se uma estratégia para que se dê continuidade a tudo isso, né, para Uhum. que se continue esse fomento. A organização ainda tem muita dificuldade de mudar a sua fotografia hierárquica. Sim. Então, aqui a gente investe em diversidade, Nildara. Deixa eu ver, né, como tá a fotografia da hierarquia? As pessoas negras, pessoas com deficiências, pessoas trans, todo tipo de diversidade na base. E aí, conforme você vai subindo o nível hierárquico e trazendo senioridade, vai ficando uma fotografia embranquecida, uma fotografia É. cisgênera de pessoas que tiveram acesso. E aí eu falo, não tem como a gente fazer algum tipo de transformação se a gente não pensar também como que a gente ressignifica a estrutura hierárquica. Então eu sinto que as organizações têm muita dificuldade de entender que não é apenas colocar na base, Sim. porque são às vezes funções que outras pessoas não aceitam estar.
Uhum. Então a gente vê que na verdade é uma diversidade, que na verdade não é uma diversidade, e sim uma questão estratégica de funções mais operacionais que precisam ser ocupadas e que algumas outras pessoas não aceitam. E tá tudo bem, de repente, começar pelo operacional. Mas cria-se um plano, então, de desenvolvimento, Desenvolvimento. né? Então, olha, a gente realmente quer fazer com que essa pessoa cresça na organização. Legal, é bacana essa visão, para que ela conheça do básico, para que quando ela chegue literalmente lá, ela tenha uma visão como um todo e ela consiga, de fato, contribuir para a cultura organizacional. Mas a gente não vê esse movimento. Sim. Elas ficam na base, e aí, por ficar tanto tempo na base, entregando muito, elas saem daquele espaço, elas vão para outro lugar porque elas não se sentem valorizadas. Então, as organizações têm essa dificuldade, né, de entender essa dinâmica, essas organizações têm essa dificuldade de entender realmente o quanto que é estratégico ter essas pessoas em alguns times, né? Então, por exemplo, tem algumas organizações que fazem mapeamento, né, de aplicativos, somente aplicativo mobile que a gente tem hoje em dia, sobre acessibilidade. Nós não temos aplicativos que são acessíveis para pessoas com deficiência. Sim. Tem pessoas com deficiência trabalhando nos times de desenvolvimento? Não tem. E tem pessoas formadas em tecnologia? Tem. Mas elas não conseguem chegar nesses espaços. E quando eu promovo algumas ações, que são ações de empregabilidade para grupos minorizados, eu sempre fico muito chocada, porque quando eu comecei, eu achava que nós iríamos desenvolver essas pessoas. E chegam pessoas com muita qualificação. E mesmo quando as pessoas têm qualificação, elas não conseguem chegar nesses espaços. Então, acho que a maior dificuldade que eu sinto é literalmente as organizações promoverem essa mudança estrutural, desenvolverem a cultura inclusiva, a organização entender que, por mais que a organização fale, né, muita organização tem esse discurso, né, de a gente não se envolve nisso porque isso é político. A organização é uma estrutura política. Sim. Ela interfere em alguma camada social, não tem como. Ela impacta alguma coisa, né? Exatamente, tem sempre aquele propósito, queremos revolucionar tal coisa. Essa revolução mexe em alguma camada social e isso fala, sim, sobre uma demanda política. Os nossos corpos são corpos políticos. Então é importante a empresa entender que sim, ela precisa ter um posicionamento, que ela precisa, sim, incomodar. Não existe mudança que não nasça do desconforto, do incômodo. Então é entender isso como um processo natural e que é isso que, inclusive, faz com que as pessoas admirem a marca, né? Se antes a gente Sim. falava, por exemplo, em fidelizar clientes, cliente fidelizado, ele é fidelizado ao preço. Eu compro essa água aqui enquanto ela tiver R$ 1,50. Gosto dela. Ela passou a ser R$ 2, já não quero mais. As marcas precisam entender que elas precisam construir lealdade. Eu gosto muito dessa marca pelo que essa marca representa. Mas agora é R$ 10, mas eu gosto dessa marca pelo que essa marca representa. Isso é sobre Sim. lealdade. Então as organizações precisam entender que trabalhar com esses impactos e essas ressignificações de estrutura é sobre criar essa lealdade para esse público e ter um público realmente que se conecta com a marca não necessariamente pelo produto que ela vende, e sim pelo valor, né? Pelo quanto ela tem uma cultura, que é uma cultura que influencia no Sim. comportamento das pessoas de forma positiva. Sim. Legal. E aí a marca que ela tem um posicionamento interessante, né, ou importante, ela também influencia, né? Ela Muito. também, de Sim. certa forma, vai influenciar, Uhum. né? Ela não está vendendo só um produto ou entregando um serviço, mas ela está influenciando em alguma Perfeito. medida a sociedade ou até os Sim. colaboradores, enfim. Sim. Então, Niodara, só que hoje a gente tem uma plateia aqui. E eu queria Uau! muito que eles pudessem ter oportunidade também de ou Claro. fazer perguntas ou comentários. Então, eu vou passar a bola para a plateia, pode ser? Perfeito, pode. Então vamos lá, tem alguém que tem pergunta aqui? Bom dia. Ou comentários? Vou pegar mais um comentário, né? Bom dia, Leodara, eu sou Mariana. Na verdade, estou encantada de conhecer o seu trabalho. Estou maravilhada com cada palavra que você falou, e não é só questão de concordar assim, de maneira passiva e nem de discordar. É só porque a gente precisa sair, eu acho que realmente, um pouco da caixa e tudo, mas dizer que eu desejo infinitamente, ouvindo toda a tua história, que cada dia você seja lembrada e referência pelo teu trabalho, pela sua capacitação, pela sua competência, pelo espaço que você ocupa, pelo corpo que você politicamente e afetivamente ocupa, e que cada vez menos você tenha que revisitar tudo que você passou, e que você possa só inserir, agregar e, nossa, e brilhar. De verdade, é um prazer te conhecer. Muito bom Obrigada, mesmo. Fico muito obrigada. feliz. Prazer é meu. Quer comentar, né, Rafa? Super obrigada. Tem mais alguém? Não, pergunto, bom dia, tudo bem? Bom dia.
Eu queria saber, para você, em termos de importância, o que que você acha que é mais relevante para melhorar a inclusão? Ah, se a gente comparar a legislação com o envolvimento da sociedade, existe uma diferença para você de importância? Ou você entende que as duas coisas em conjunto é que vão fazer essa mudança acontecer de uma forma mais consistente? Nossa, muito boa pergunta. Inclusive, acho que eu vou até colocar também um terceiro elemento aí, que no caso é justamente a iniciativa privada. Eu acredito que o momento é um momento de divisão de responsabilidade. Eu acho que em algum momento a gente falou muito, o problema é do setor privado, o problema é do Estado. E hoje, eu trabalhei muito tempo no lado corporativo, e hoje eu estou tendo a sorte, né, de trabalhar também meio que no meio, né, costumo falar que eu estou naquele momento realmente de ser uma articuladora entre o terceiro setor, entre o setor público e entre o setor privado, né. Teve até uma amiga que perguntou esses dias, falou, e você trabalhar com política? Eu falo, não, eu não me vejo, eu acho que eu não consigo ter esse nível, talvez de frieza para lidar com política, porque eu acho que você precisa ser fria. Eu acho que talvez eu não consiga, mas talvez eu consiga atuar no meio, sendo literalmente essa interlocução mesmo entre as duas pontes, no sentido de o setor privado ele tem a estratégia, ele tem o mecanismo, ele sabe o que dá certo, ele tem o domínio ali de territórios, e o público tem realmente assim esse impacto da sociedade, de entender qual é a nossa configuração social e a sociedade em si. Então eu acho que o momento que a gente está é o momento em que cada pessoa entende que tipo de papel que ela tem nessa transformação social. Porque aquilo que eu falei, não adianta a organização, por exemplo, pensar. Esses dias uma empresa falou, né, a gente vai contratar uma pessoa com deficiência. Eu falei, poxa, que legal, onde que é a empresa? Não, um lugar super acessível, a gente está na Avenida Paulista. Acessível em que sentido? Para quem? A Avenida Paulista é acessível no sentido de você conseguir chegar. Tem ônibus, tem metrô, tem trem, mas a Avenida Paulista, que é a principal avenida do nosso país, que circula todo o dinheiro do nosso país, não tem acessibilidade para pessoas com deficiência. E se a gente olha, essa pessoa com deficiência precisa chegar até o local de trabalho. O metrô tem acessibilidade? A região onde ela mora tem acessibilidade? A calçada, por exemplo, que ela vai utilizar tem acessibilidade? Então isso exige um olhar, por exemplo, da sociedade. Existe um olhar também do poder público. Nenhuma dessas três camadas consegue trabalhar sozinha para promover essa transformação social. Então eu acho que não existe, talvez, um nível de importância maior. Eu acho que está muito bem equilibrado desse papel da sociedade, no sentido da gente cobrar a nossa política, da gente cobrar as organizações também para que elas tenham essas inclusões. Então, se eu vou comprar aqui da Água Cristal, eu tenho que falar para a Água Cristal, olha, mas e aí, como é que tá o recorte de diversidade de vocês? A gente não acredita, então eu não vou investir, não vou comprar, não vou colocar meu dinheiro em posicionamento. Eu, como ser social, a organização é entender literalmente como é que ela configura o seu quadro para conseguir trazer essa diversidade. E o poder público é literalmente criando políticas públicas de inclusão. É literalmente ali olhando, né, para esses lugares para ver se elas estão de fato aplicando, né, esses fomentos de diversidade e de inclusão. Então não sei se te respondi, mas eu acho Sim. que é realmente assim, um movimento muito equilibrado, sabe? Que a gente precisa de fato entender que todas as pessoas têm uma responsabilidade muito grande assim para a gente conseguir fazer essa transformação social. A sua participação foi simplesmente maravilhosa aqui, né? Eu acho que todos ganharam muito, né? Em te ouvir, em levar, né? Tudo aquilo que você trouxe para a gente, né? E para finalizar, eu queria saber, depois de tantos projetos e transformações, né? O que ainda te move e quais as novidades ainda estão por vir? O que me move, eu acho que é a ausência de movimento, talvez. O quanto que ainda a gente percebe que existe muito silenciamento, que ainda existe muita ausência de posicionamento, que ainda falta muita coisa para a gente falar, né? Que ainda falta muito espaço para a gente conseguir ocupar. Então, esse conformismo, essa ausência de representatividade, me vendo como uma das únicas nos espaços, acho que é o que me move de conseguir um dia olhar e falar, poxa, que legal, eu vejo mais das minhas. Poxa, que legal, eu vejo que hoje, minimamente, a gente consegue construir um protagonismo de vida e que hoje sim é um fator de decisão. Sou eu quem decido se eu quero trabalhar com marketing, com advocacia, qualquer coisa que seja, ou se, infelizmente, a única possibilidade que eu tenho, por exemplo, às esquinas é a prostituição. Sim, o que me move é chegar nesse momento que a gente consiga, de fato, fazer com que seja uma opção para todas as pessoas. E acho que de futuro, né, de próximos passos,
Eu quero continuar fazendo o que eu faço, eu quero cada vez mais poder estar nesses espaços. Eu quero sim contribuir para os espaços organizacionais, mas eu também não quero esquecer da minha comunidade. Porque da mesma forma, às vezes, quando eu estou num lugar incrível, eu volto para minha realidade, né? Eu sou uma moradora de Carapicuíba, uma cidade extremamente periférica, que tem muitas necessidades básicas de políticas públicas. Como que eu impacto também essa comunidade? Como que eu impacto, por exemplo, aquelas pessoas que estão lá, que não têm acesso a muitas coisas que nós falamos aqui, Sim. né? Então, como que eu impacto também? Como que eu desenvolvo? Como que eu preparo essas pessoas para que elas consigam chegar nesses espaços? Então, eu vejo como o futuro é como próximos passos e como construção, a me ver literalmente como essa articuladora que tenta literalmente fazer conversar com as duas partes Sim. para que a gente se encontre em algum momento e que talvez esse protagonismo de vida, que é a oportunidade de eu compartilhar a minha visão de mundo e a minha história, não seja apenas sobre mim, mas que consiga ter outras também, que isso seja uma abertura de espaço. Eu não gosto, às vezes, muito de falar de representatividade. Eu gosto, mas também me coloca muitas vezes num lugar de incômodo, porque eu não consigo representar todas. Tem muitas coisas que eu não consegui falar aqui que são vivências muito individuais dessas pessoas. Então, eu acredito que o que a gente está fazendo aqui, inclusive agora nesse momento, é contribuindo para que num futuro isso seja mais comum, isso seja mais normalizado, para que outras também estejam aqui, e não falando apenas sobre diversidade, Sim. que é importante a gente entender também que tem muitas pessoas diversas que falam sobre muitas outras coisas, que não necessariamente a gente precisa sempre estar falando sobre diversidade. Eu, particularmente, eu amo. Eu Aham. sou suspeita, Sou se me tirar apaixonada isso, eu não sei o também. que sobra, porque realmente é meu propósito, eu não consigo me ver existindo se não for fazendo isso, mas eu vejo isso, eu vejo o futuro de muitas possibilidades, de muitas incertezas, mas são essas incertezas que me dão esse gás e essa vontade de continuar para ver como que de fato a gente constrói essa narrativa. Que legal. Maravilha. Você é inspiradora. Obrigada. Adorei Faz um também. trabalho maravilhoso, né? E eu acho que esse momento é um momento importante para a gente, né? Sim, De tratar sobre coisas que realmente tenham essa relevância, né? exatamente. Eu Muito queria te obrigada. agradecer muito. Para mim foi um prazer. É um tema que eu adoro também. Falo todos os dias por conta da profissão, mas também porque eu acredito realmente. E eu Uhum. acho que é um tema que a gente tem que, para poder falar de forma genuína, acreditar, né? A gente Sim. tem que primeiro acreditar. Então, te agradeço demais. Foi um prazer te ter aqui com a gente essa manhã. E quero manter contato e Por inclusive, depois, né, a gente poder fazer um segundo convite para a gente falar sobre qualquer outro assunto Claro. também interessante aqui para o nosso público. Claro, muito Super obrigada. Convidadíssimo, obrigada. com certeza. Obrigada demais pelo convite, pelo espaço de fala, pela escuta. Muito feliz por conversar com vocês, bater esse papo gostoso e leve, sério, leve, sério, mais leve. Acho que é dessa forma, assim. Aqui tá nascendo um ato que literalmente está construindo um mundo mais justo. Então, muito obrigada mesmo. Estou muito honrada por estar aqui com Obrigada, vocês. obrigada.